Eu acho que retrospecto tem que ser levado em conta. Claro, quando você vai fazer um julgamento. É a chamada ficha corrida. A história do Felipe Melo é a desculpa que eles arrumaram. Eles sempre fazem isso. Isso é tradicional. Felipe Melo é a desculpa. Para mim é a desculpa. O Felipe Melo, ele deu uma declaração e quem tem boa vontade sabe perfeitamente que foi uma... Vai, entre aspas, jogar para a torcida, mas é o jeito do Felipe Melo. Eles estavam ofendidinhos, a verdade eles perderam. Covardemente se tivesse acabado 2-0 o jogo, não ia ter nada. Eu acho que ia ter. Eles do Penharol? Não, o Penharol 2-0, você acha que ia ter? Talvez, eu sei que... Pode ser, porque eles são cheios de querer ser valente, sempre foi assim. Eles são covardes, eles atacam lá, não tiveram coragem de fazer nada aqui, e acho que isso aí foi uma desculpa. Até o Felipe Melo, se não fosse, sabe o que é? O estádio do Palmeiras era pintado de verde, tinha que ser amarelo. Assim, eu só acho que tem que dividir em duas coisas, Vanderlei. Tem a declaração do Felipe Melo, é claro que ela foi desproporcional ao ataque, mas é uma declaração irresponsável, pois ele é uma figura pública, estava nos microfones abertos pelo que ele falou, e acho que não deve só se levar em conta a agressão dele, porque ele estava se defendendo ali. Não, então. Você tem que levar em conta os dois. Ele estava se defendendo ali. Isso que nós estamos discutindo. A gente não pode separar. A gente espera que os julgadores honestos da Conmebol, eles vão dar a cabeça do Felipe Melo. Consideração. Olha, ele fez uma declaração boba, por isso ele vai ser punido ou não, não sei. Mas em Montevidéu, ele se defendeu. Ele não foi agredir ninguém. Então, em Montevidéu, nós estamos desconsiderando o quesito, o item Felipe Melo, mas estamos levando em conta a declaração. O Penharol deve ser punido só por esse momento que foi lamentável ou não? Ou ele tem uma história de violência? Claro. Você entendeu? Agora tal história. A declaração do Felipe Melo vale que punição? Exato. Pra mim, o quê? Uma multa? Não houve nada que justificasse isso. Vai em janeiro. Então, não, vai tirar o Felipe Melo de 4, 5 jogos. Primeiro que eu acho que a declaração foi uma declaração normal, e isso é desculpa de mal perdedor. Eu acho que pra mim não foi nada do outro mundo. E aí tá, vamos dizer que tenha sido a tal história, que não foi. Pra mim não foi. Isso é palhaçada dos caras covardes que eu acredito de qualquer jeito. Mas vamos lá, qual é a punição que vai dar pra ele? Vários memes com o Felipe Melo. Tinha sanduíche do Felipe Melo, os caras no Uruguai ficaram bravos. Ficaram bravos porque eles têm mania de querer ser valente. Se eles estavam bravos, eles deviam fazer aqui. Não tem que ser covarde lá, fechar tudo. Agora, qual é a punição pela declaração? Isso a gente não tem aqui. Não, então eu quero saber. Vão dar 4, 5 jogos nele. Mas vai ser fundamental. Se tiver punição, eles vão ter que fundamentar. Olha, aqui no nosso artigo de punição, os artigos de punição, não consta nada. Ele pode falar isso e está tudo certo. Ok. Para mim a declaração foi absolutamente normal. Não, isso daqui é uma declaração por exemplo, antiesportiva, tá? Qual é a punição? A punição é não assistir televisão hoje à noite. Ok. Mas aí eu achei uma declaração normal. Normal. Censurar o cara. Você vai falar o que ele pode ou não dizer em uma coletiva. Não, então ele vai ter. Pra mim é uma forma de censura. Não, mas ele arca com a consequência. Do que ele falou. Mas ele fala uma coisa e aí o outro cara pode chegar e dar uma porrada. Não acho isso. Como eu falei que é desproporcional. Mas ele tem que arcar com a consequência do que ele falou. Mas qual que é a consequência de você dar uma declaração como essa? Aí tem que no Uruguai. Não, ele falou, se precisar, você falar que você vai dar um tapa, mas ele falou, dar um tapa tem uma distância enorme. Mas ele falou, tem uma distância enorme. Você genericamente, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque não tem essa história, eu posso falar tudo porque senão é censura. Não é assim. Não, mas não é tudo. Você tem que saber o que você fala, qualquer um, tem que saber o que você fala. Uma declaração sua pode provocar uma grande confusão, especialmente se você for uma figura pública ou tiver, por exemplo, o microfone na mão ou estiver oferecendo um microfone para uma pessoa falar alguma coisa. Então isso não quer dizer, se alguém puni-lo por isso, não é censura, não é nada. O próprio segurança do Palmeiras revelou que desde o jogo contra o Penharol em São Paulo já tinham alguma coisa contra o Felipe Melo. São valentes. Por que eles não fizeram aqui? Ué, você está ofendido, está ofendido. Você está ofendido em sua casa. Mas isso eles fazem toda hora também. Mas fizeram só o Felipe Melo não foi fresco a ponto de chegar e falar, ai, mimimi. Ele resolveu o problema dele dentro de campo, que é como tem que ser resolvido. Então, é esse o problema. Agora os caras estão covardes.
Ó, então, Vanderlei, sinceramente, o que o Felipe Melo falou, pra mim não tem nada de ilegal. Okay. Você chegar e chamar alguém de macaco, por exemplo, que é o que acontece sempre, isso é ilegal. Isso o cara teria que ser punido pela declaração. Sim, e deve ser punido. O que ele falou é você falar, eu vou chegar e vou te dar um carrinho por trás, vou te machucar. E se você não fizer, você não pode ser punido por ter falado alguma coisa. Ele falou, se precisar, ele foi mal na minha visão. Ele não soube se expressar, ele foi mal interpretado e ele falou, e ele não foi preconceituoso. Mas os uruguaios não tiveram a sua visão. Então, agora, se você... Eles estavam procurando... Eles estavam procurando... O adversário... Não, mas tudo bem, mas os uruguaios, eles procuraram um jeito pra brigar quando perdem, porque eles fazem sempre isso. Eles fazem sempre isso, todas as vezes. Então sempre teve Felipe Melo. Então sempre teve Felipe Melo. Aqui, quando o Brasil deu um show de bola nos caras, um cara foi atrás do Rivelino pra atacar. O Rivelino falou também que ia bater em Uruguai. Eles fazem isso sempre. É coisa deles, não sabem perder. Aliás, que eu digo, esses caras do Penharol. Eu adoro o Uruguai. Tenho vários amigos do Uruguai. Mas o Penharol e o Nacional, toda hora eles fazem isso. A seleção do Uruguai faz isso toda hora. Abril de 68, semifinal, o Palmeiras virou 2-1 na semifinal, depois classificou e perderam para Estudiantes. Acabou o jogo, Mazurkiewicz, que jogaria no Brasil pelo Atlético Mineiro, baita goleiro, aliás, acabou o jogo, ele foi para cima do Ferrari. O resumo da conversa: Ferrari, Servilho, Tupanzinho, Geraldo Scalera, Minuca e eu acho que o Osmar saíram. O que saiu, William, saíram muito pior. Aquele jogo foi. Os 22 saíram no tapa e no Estádio Centenário sobrou, evidentemente, mais pro Palmeiras. Só que na época, o presidente do Penharol pediu desculpas pelo comportamento seu. Não usou o termo, mas aí, versão de cada lado, mas foi selvagem. Foi muito pior naquela semifinal de 68. E não estou falando aqui, repito, eu tenho parentes uruguaios. Meus sobrinhos são metade uruguaios, eram torcedores do Penharol, mas muito mais, claro, palmeirense. Mas que, infelizmente, é o zero e vezeiro o Penharol não saber perder. Também o Uruguai sabe ganhar muito por esse espírito absurdo. A Celeste Olímpica, Mundial de 30, de 50 no Maracanã, vitórias espetaculares, eu respeito demais, até por ter familiares uruguaios. Ponto. Mas que isso, infelizmente, acontece demais. A seleção brasileira. E aí o Pelé resolveu isso fácil. O Forlan, que eu não gosto aqui, é dessa escola. O Ramírez, que essa confusão com o Rivelino, foi no Maracanã, né? Ele foi meu treinador no Vitória. Sabe o que ele falou? É a figuraça. E quando desceu lá embaixo, ele caiu, foi no couro. Tinha brasileiro. Com a imagem do Flecha. Final de 50 lá embaixo, o Flecha voou no peito dele. O Flecha voou no peito dele. Muito lá embaixo, ele me contou. A de 59, que tava o Pelé também para uma Copa Sul-Americana, na época não era Copa América, parece que foi tipo 20. Dizem que foi uma maior pancadaria num gramado. Zizinho desmaiou. Assim, foi uma pancadaria. Tipo, durou uns 20 minutos de briga lá dentro, assim, circo romano. Infelizmente não é a primeira vez. Mas o Penharol, por exemplo, foi vítima. Na Vila Belmiro 62, o jogo foi um absurdo. O segundo jogo, depois o Santos ganharia no Estádio Nacional de Chile. O jogo estava 2-2. O Santos empatou 3-2. Acabou o Santos vibrando, não sei o que lá. Quando chegou no dia seguinte, o árbitro falou: olha, só o seguinte, uma questão de segurança. Pra mim, oficialmente como árbitro, o jogo acabou 2-2. Eu só deixei 3-2 pra todo mundo sair vivo aqui. Mas o jogo pra mim foi 2-2. E aí teve que ter o terceiro jogo e o Santos ganhou a primeira Libertadores. Por quê? Porque o Sacia jogou areia no rosto. Aliás, como era jogada ensaiada. Batia o escanteio, o Sacia pegava areia e jogava e não era a única vez. E não era a única vez. Maidana, que jogou depois no Palmeiras, e todos sabem, foram vítimas, o próprio professor Valdir, era jogada ensaiada. O escanteio batido, o Sacia jogava terra na cara do goleiro e seu gol. Simpática. E não queria confusão.